Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Iluminando Consciências. Nós estamos aqui com muita alegria todas as semanas, todas as segundas-feiras, trazendo temas interessantíssimos. E hoje, quem nos deu essa dica foi a nossa querida Sayonara Freitas, aí de Salvador. E ela pediu para a gente falar um pouquinho a respeito dos sonhos, sobre o que a doutrina espírita pensa a respeito desse tema. E sabe quem vai falar para a gente? Nosso querido Marcel Mariano. Ele que já viajou mundo afora fazendo essa divulgação, muito estudioso, de uma bagagem riquíssima que pode nos beneficiar e muito através de vários conhecimentos. E fique até o término do nosso programa, porque nós temos ainda muita coisa bacana que vocês vão gostar, tenho certeza. Nós temos ainda a dica de livro e o Pense Nisso. E se vocês também quiserem, curtam, se inscrevam no nosso canal, caso vocês ainda não tenham inscrito. E também faça algum comentário, dê alguma dica como a Sayonara fez. Dê uma dica de algum tema que vocês queiram ou ajude a gente a fazer esse programa. É muito interessante ouvir vocês dando esse feedback. Então, vamos lá? Meus queridos amigos do programa Espírita Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco, da cidade de Senhor do Bonfim. Nossos votos cordiais de muita paz. Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, ao fazer uma análise da criatura humana em O Livro dos Espíritos, não se furtou de analisar a questão do sono e dos sonhos, especialmente este segundo. Desde as questões número 400 até a 418 do livro que emoldura e fundamenta os princípios espíritas, o nobre pedagogo da cidade de Lyon, na França, procurou investigar por que é que nós temos sonhos. E aqui fazemos um parêntese. Temos que fazer uma distinção entre o sono fisiológico, uma necessidade corporal, e os sonhos, que exige mais uma percepção de natureza psicológica. O nosso organismo, ele tem uma energia que começa quando despertamos pela manhã e vai até o momento de nos deitarmos. Então é como se tivéssemos uma bateria que vamos desgastando esta energia durante o dia. E à noite ela se apresenta como fadiga, como sono, como necessidade de repouso. É imperioso o repouso para repormos o equilíbrio do vaso físico, porque senão ele se deteriora. Imaginemos uma pessoa que não consiga dormir. Noite após noite acordado, a fadiga vai se tornando crônica, perturbadora e abrindo campo para enfermidades cruéis, que acabam por destruir aquela vestimenta física porque ela não consegue repousar. E não é difícil dizer isso. Nós temos hoje na Terra milhares de pessoas que sofrem de insônia. Tem períodos muito curtos de sono e, portanto, nesse período não conseguem relaxar, não conseguem distensionar-se, porque o grau da ansiedade, o grau dos conflitos, da mente acelerada, tem provocado muita perturbação em milhares e incontáveis criaturas na Terra. O Dr. Augusto Cury, psiquiatra do Rio de Janeiro, ateu e materialista, ele escreveu 5 livros sobre Jesus. Mas ele também, em 2 volumes, Ansiedade, o Problema do Século I e volume 2, ele procura diagnosticar e procura comprovar uma tese que ele defendeu durante toda a sua vida como psiquiatra. Nós somos portadores da Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. Porque nós temos um pensamento muito acelerado, sobretudo dos últimos 60 anos para cá, quando o volume de informações que estamos digerindo diariamente aumentou assustadoramente. E nesses dias de virtualidade, de redes sociais, de internet, nós estamos lidando com um volume de informações além da nossa capacidade de elaboração,
de maturação, de análise desse material que nos atinge diariamente por todos os recursos de mídia virtual. Então isso, consequentemente, tem impacto sobre a saúde e, naturalmente, tem impacto sobre o sono. Então muita gente deita, mas não dorme. Muita gente fecha os olhos deitada na cama, mas não consegue entrar em sono, a não ser com ajuda química dos ansiolíticos, dos soníferos, de medicamentos pesados, barbitúricos, que levem ele a buscar o sono químico, a fim de que o corpo possa repousar sob a indução de determinadas drogas que anestesiam a máquina física, favorecendo o indivíduo ter um mínimo de saúde. Mas esse tem um problema. Encontramos a dependência dessas drogas. Então o indivíduo só dorme depois de tomar essas drogas. Ele cria uma dependência psicológica, tipo uma bengala, uma muleta psicológica de que ele precisa para poder repousar. O ideal é o sono natural, aquele sono em que nós deitamos, fazemos ligeiras reflexões, ouvimos uma música, tecemos uma prece e depois adentramos nos braços de Morfeu, para usar aqui uma expressão da mitologia, que era o deus do sono, caímos nos braços de Morfeu para então termos 6, 7, 5, 8, 10 horas depois, variando de pessoa para pessoa, o estágio de recuperação do tônus físico, que nos enseja uma nova atividade na manhã do dia seguinte. Então, o sono é a necessidade física de que temos. Mas os sonhos é um capítulo à parte absolutamente fascinante. E Kardec investigou isso. Será que nós sonhamos? Dizem os cientistas, os pesquisadores da área do sonho, que todos nós, sem exceção, sonhamos. Mas por que é que alguns lembram e outros não lembram? Qual é o significado dos sonhos? Então, se eu enxergar durante o sono uma placa de automóvel, pode ser um indício interpretativo dos números que devo lançar na Mega Sena no dia seguinte? Ou devo ir procurar um bicheiro para fazer um jogo do bicho, colocando aqueles números que representam este ou aquele animal do caleidoscópio deste tipo de jogo, ainda na ilegalidade no Brasil? São interpretações do habitual. Então, os sonhos mereceram, nos últimos 100 anos, nobres investigações, desde a psicanálise de Sigmund Freud, atravessando o pensamento de Lacan, de Carl Gustav Jung com a psicologia transpessoal, e hoje nós temos estudos na área científica, fora da psicologia, estudos neurológicos, tentando mapear o cérebro, para encontrar, por exemplo, o sono REM. O sono REM, composto de 3 letras, R-E-M, em inglês vem significar aquele sono leve que nos acomete, que é o período em que nós sonhamos. E nesse sonho, nesses inúmeros sonhos de natureza onírica, essas experiências oníricas, nós temos contato com a realidade transcendente da vida. Porque para os ramos da psicologia, da neurologia que investigam os sonhos, eles são oriundos dos conflitos que nós guardamos dentro das nossas caixas internas, especialmente o inconsciente profundo. Então, tudo aquilo que vamos travando contato no cotidiano de hoje, no ontem ou no passado mais distante, vai sendo acumulado como num ficheiro. E no momento em que eu repouso, caio no sono, o meu consciente, o meu hoje, acalma-se, acerena, desliga-se. Mas o inconsciente abre a caixa de Pandora e dali saem os males, os pesadelos, as tristezas, as angústias, tudo aquilo que eu reprimi. Ele vem à tona me causando muito conflito. Ou vem os sonhos bons, o contato com seres nobres, com seres iluminados. Que para as teologias das determinadas igrejas, se um católico tiver um sonho e encontrar uma entidade nobre feminina, ele provavelmente dirá, eu estive com Nossa Senhora. Se foi o menino, se eu fui visitar a manjedoura onde nasceu Jesus Cristo. Não sei qual é a interpretação dos evangélicos, mas eles certamente também falarão que tiveram contato com Deus. Para nós, os espíritas, os sonhos são mensagens da alma, que têm que ser muito bem interpretadas sob o ponto de vista científico. Então eu posso ter sonhos de natureza fisiológica, psicológica, emocional, reencarnatória ou espiritual.
A maioria dos nossos sonhos, como diz o pesquisador Adenauer Novaes no seu livro Sonhos, Mensagens da Alma, são de natureza fisiológica, 60%. São apenas ruminações de situações que vivemos no cotidiano e vamos escamoteando, conflitos, problemas, dificuldades que vamos escondendo no inconsciente e depois volta para uma nova digestão. Mas 40% dos nossos sonhos são intercâmbios no mundo espiritual. Porque enquanto eu repouso, o espírito que sou se libera do corpo que tenho. Olhem as palavras. Eu tenho um corpo, mas eu sou um espírito. Eu, me liberando da argamassa celular, entro em contato no mundo espiritual com outros seres que já desencarnaram e outros que ainda estão encarnados como eu. E tenho contato com eles, trazendo boas ou más impressões. Allan Kardec, muito bem equipado nesse campo, ele chegou a evocar espíritos, evocar é chamar espíritos que estavam encarnados, dormindo no horário da sessão mediúnica. E esses espíritos se comunicaram pelo médium. E Kardec sabia que essas pessoas estavam dormindo em suas residências. E ele perguntou, onde é que está o seu corpo físico? Está na cama. Mas você tem perfeita consciência de que está aqui? Sim, eu tenho perfeita consciência que estou aqui. Então, para mim, isso é um sonho. Amanhã eu espero lembrar-me que dei ao venerando mestre as respostas às suas interrogações. Portanto, uma boa noite de sono é fundamental para que tenhamos o equilíbrio psicofísico, recuperando a homeostasia tão atazanada nesses dias por essas inquietações, por essa ansiedade, por essas depressões, por esses conflitos que tomam conta da vida moderna, mas ao mesmo tempo pela prece. Nós nos prepararemos, antes de repousar, para um contato com as esferas mais altas, com o mundo espiritual superior, travando ali contato com entidades venerandas, com parentes e com amigos que já estão domiciliados no além ou nos antecederam pela morte, a fim de voltarmos esperançosos e felizes para continuar a nossa trajetória. A todos os amigos, formulamos votos de muita paz. Até o nosso próximo encontro. E a nossa dica de livro hoje é o livro Os Mensageiros, de Chico Xavier e de André Luiz. Este livro ele revela que a morte física descortina a vida espiritual em contínua evolução. Em 51 capítulos, vai relatar a experiência de vários espíritos que reencarnaram com trabalhos que eram programados e eram necessários para os seus próprios aprimoramentos. Trata ainda de temas como o culto do Evangelho no lar, os benefícios da prática do bem, sonhos, invigilância e medo da morte. O autor espiritual vai evidenciar nesse livro a oportunidade que todos nós devemos ter quanto ao tocante ao trabalho dos médiuns e vai nos alertar quanto à necessidade da prática dos ensinamentos na esfera íntima, a fim de se evitar o retorno ao plano espiritual sem o cumprimento dos compromissos que assumimos aqui. Esta vai ser a segunda obra da série André Luiz, que é composto por 16 volumes. Eles são independentes entre si. Todos os ensinamentos são valiosos sobre a vida no além. E que você tenha uma excelente leitura desta obra e que você possa aprender com ela, Os Mensageiros. Não esqueça. Projeção astral é o processo pelo qual o seu corpo astral sai voluntariamente de seu corpo físico, enquanto este dorme ou permanece relaxado. Com isso, em total e completa segurança, você não fica preso aos limites da matéria. Seu corpo astral se mantém conectado com seu corpo físico por meio do cordão de prata, uma ponte energética entre esses dois corpos. Com seu corpo astral livre, você estará pronto para desfrutar de uma maravilhosa experiência de liberdade e êxtase e se deslocar para onde quiser. Você pode viajar para o fundo dos oceanos
pode sobrevoar por cima dos prédios e das cidades. Pode observar pessoas conhecidas e amigos. Com a prática, pode inclusive atravessar os limites do tempo e visitar antigas civilizações e seus costumes. Você pode viajar através do espaço e conhecer diferentes planetas, galáxias e lugares nunca explorados. Seu corpo astral pode também estabelecer contato com mestres espirituais. Pode conversar com eles. Pode ser conduzido para o arquivo dos registros akáshicos e conhecer informações de seu presente, de seu passado e das probabilidades do futuro. Essas informações irão revelar quem realmente você é e te ajudarão a obter preciosos insights sobre sua atual existência. Você irá crescer espiritualmente. Mais do que isso, será capaz de encontrar respostas para tomar suas decisões com grande sabedoria. Com os registros das possibilidades futuras, enxergará com clareza quais são as melhores opções para suas decisões nos negócios ou em qualquer área de sua vida. E então, quando quiser retornar ao seu corpo físico, simplesmente pense nele. E rápida e tranquilamente, o seu corpo astral estará novamente integrado ao plano da matéria.